foi realmente uma inspiração num crepúsculo, portanto ao entardecer, que comecei a escrever os mestres do mundo, a Rosa Cruz, ou a Rosa Cruz, os mestres do mundo. Eu inicialmente nem sequer tinha noção do que é que estava a fazer. Só no final do primeiro capítulo é que eu percebi. Poderia dizer que foi uma inspiração divina, não haja dúvidas que foi, mas sobretudo foi talvez uma ordem do mais além de chamar a lagarta para que eu avançasse desta maneira. Achei por bem dar à humanidade a favor da ciência, a favor da espiritualidade, a favor, enfim, da tradição iniciática das idades, que é mais que necessária nestes tempos tão perturbados que o mundo ora atravessa. O movimento Rosa Cruz, ou aquilo que se designou Rosa Cruz, teve início no século XIV. Herança do cristianismo espiritual e mistérico e iniciático, proclamado pela ala erudita da Ordem do Templo, que por sua vez apoiava os mestres construtores ou os monges construtores, beneditinos, cistercenses, etc. Esta ala iluminada com versão e vertente mais mistérica que confessional veio a dar no século XIV a Ordem da Rosa Cruz, uma ordem iniciática cujo líder assumiu o nome simbólico de Christian Rosenkreuz ou Croix. Este Christian Rosenkreuz ou Croix, Cristiano Rosa Cruz, era nada mais nada menos que um nobre nórdico alemão da família de Hohenzollern-Germerhausen, que é desenvolvido, o assunto é desenvolvido no tema. Todos estes mestres deixaram sinais da sua presença, inclusive em Portugal, de que falo profusamente nesta obra. A Ordem Rosa Cruz tinha como objetivo a mudança de hábitos, de costumes, mais que uma moral, uma ética supracristã, como diria e disse o Fernando Pessoa no seu bilhete de identidade. A Ordem Rosa Cruz era uma ordem de dar o conhecimento divino, a sabedoria divina à humanidade, através de uma moral superior, de uma ética maior e, enfim, de conhecimentos maiores que levassem o homem a criar o bem, o bom e o belo, a favor da rosa que é Deus, que de maneira que brilhasse, que se despontasse, que florescesse na cruz que é o homem, iluminar a humanidade. Eles deram origem ao Colégio dos Invisíveis, à Real Sociedade de Londres, portanto fonte da Academia atual, deram origem a uma série de movimentos. São estes os mestres do mundo, os grandes Mahatmas. A Ordem Rosa Cruz é um dos ramos, dos 7 ramos da grande Fraternidade Branca, a Solidariedade Mandalã, a Irmandade dos Irmãos de Pureza ou Bandejal, enfim, aquilo que a Igreja chama a comunhão dos sábios e santos, ou então os superiores incógnitos da maçonaria, tão mal lidos, tão mal interpretados. A Rosa Cruz valeu entre o século XIV e o século XVII, ela provocou o início das luzes no Ocidente, portanto a Renascença, o Barroco, o humanismo, enfim. Ela teve essa atividade criando discípulos. Estes discípulos, como diria e disse o Robert Flood, eram os rosacrucianos
norteados pelos seus mestres rosacrucianos ou rosacruzistas, como são mais conhecidos nos países nórdicos. O rosacruciano é o discípulo que almeja alcançar o seu Cristo interno para se identificar ao Cristo externo, sendo os dois um só. O Rosa-Cruz é aquele que está em Cristo e que é a própria expressão do Cristo. Enfim, o Rosa-Cruz como mestre, o Rosacruciano como discípulo. Os movimentos atuais que existem, são tantos, de rosacrucianos, são de pessoas com o seu carisma, com as suas vontades, com os seus doutrinários, com os seus conhecimentos, com as suas práticas, mas são práticas sobretudo cristãs, com uma certa influência evangélica, sou forçado a reconhecer, por um lado, e por outro lado, com muita base nos escritos e nos ensinamentos da Helena Blavatsky, que foi com ela que isto começou tudo no século XIX, em 1875, salvo erro. Portanto, têm valia, desde que contribuam para o bem da humanidade, desde que contribuam para o esclarecimento verdadeiro da humanidade. Todos os movimentos rosacrucianos, como os demais movimentos espiritualistas, verdadeiros, credíveis, aceitáveis, a favor do bem, do bom e do belo, sem dúvida que têm a sua mais-valia. Aquela mensagem que eu pretendo deixar a todos e a todas, aos homens e mulheres de boa vontade, é que realmente laborem para fazer florescer a rosa vermelha, vermelha ruba, púrpura, como a pedra filosofal desses adeptos maiores, senhores do tempo e do espaço, que desafiavam o tempo e o espaço, como foi consignado, por exemplo, um Christian Rosenkreuz, como foi consignado um São Germano, um Cagliostro, outros tantos mais, um Urisque, tantos mais, que até se implantaram em Portugal e deixaram sinais da sua obra, que, repito, dou vasta informação sobre a mesma, a par de documentos inéditos do tempo. Aquilo que eu realmente pretendo deixar à humanidade nesta obra, olha, façam com ela o que entenderem, mas respeitem a lei, que a lei vos contempla, e sejam amigos uns dos outros, como os Rosacruzes do passado e os Rosacrucianos do presente, homens e mulheres de boa vontade, fazem, emitindo essa alvissareira mensagem maior, que é a mais simples, a mais profunda e a que parece mais difícil de cumprir, sendo a mais fácil. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo, dizia o Cristo. E é o Cristo que palpita no peito de todos os homens, porque quando Cristo sorri, a humanidade enxuga as lágrimas. Esta é a mensagem última e decisiva deste livro, a bem da humanidade, a bem de um e de todos.